boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Cláudia, estamos aqui com mais uma live. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia. Estou aguardando aí os colegas da live entrar para a gente ver se está tudo ok aí ao vivo, ver se está ok a imagem e o áudio. Estamos aqui para falar hoje sobre a temática bullying na família. Para quem não me conhece, eu faço live aqui há mais de um ano e meio, com temas diversos, com temas sugeridos pelas pessoas. Enfim, às segundas-feiras a gente para aqui para fazer a live, para de alguma forma olhar para a vida, olhar para a forma como a gente faz as escolhas. É o momento aí da gente parar e olhar, começar a semana pensando sobre como vivemos, tá? Então, eu sou a Cláudia, faço as lives aqui no Facebook. Também tenho o Instagram, que é @clafage. O pessoal já está entrando, vamos aguardar os colegas da live. Pessoal, além de fazer a live, né, eu trabalho na área da psicologia, da psicanálise, trabalho na área da saúde pública também. E além disso, eu gostaria de divulgar, também tem um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Mas se vocês buscarem lá, Cláudia Fabiana, tem o meu canal. Também já faz um tempo que a gente está lá tentando mais divulgar o canal, para pedir para as pessoas se inscreverem. Então eu estou aqui também para divulgar o canal, né, que tem alguns vídeos lá com vários temas. Peço para você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar aí com os colegas, tá bom? Então eu peço a força de vocês aí, além das lives, poder acessar o canal Cláudia Fabiana. E faça comentários lá no canal, dá sugestões. E a gente de alguma forma está buscando depois fazer as lives aí no YouTube, né? Diretamente no YouTube. Meus colegas da live já estão presentes. Elisângela, boa noite, saudade de você. Obrigada pela sua presença. Pessoal, o áudio está ok? Vocês estão me escutando bem? Obrigado pela presença do Marcelo também. Boa noite a todos. Obrigada pela participação dos colegas. Estamos aqui com uma frequência, né, de participantes da live e que a gente sempre se encontra aí quando tem a live na segunda-feira às 21 horas. Meu colega também, o Sérgio, está presente. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Hoje a gente está aqui para falar de uma temática que eu vou trazer essa reflexão para o meio familiar, tá? Vamos parar para pensar sobre a questão do bullying na família. Obrigada pela presença do Emerson Mendes, o Osmar. Tudo bem, Osmar? Seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo então para pensar nessa questão do bullying na família, tá? Eu vou fazer uma introdução, trazer alguns pontos importantes dessa temática, trazer algumas reflexões para você olhar para você olhar para sua família, para você olhar para você como um membro da sua família. Você faz bullying, você sofre bullying, né? Esse é um termo mais usado aí, mais com a criançada e com os adolescentes, mas a gente vai de alguma forma voltar aí para nós, né? Estamos aqui todos adultos, mas vamos trazer esse tema, por isso que o tema é uma pergunta: bullying na família, tá? Osmar, seja bem-vindo. Fernando, obrigado pela sua presença. Então, eu já comecei aqui a live, né, lembrando aí o canal Cláudia Fabiana. Peço para você se inscrever e divulgar. Muito obrigada, pessoal, pela força, né, e por essa parceria. Essa parceria aqui também na live já tem um tempo e a gente se encontra, a gente traz reflexões, provocações, os colegas participam, né? Vocês podem escrever lá, depois eu respondo na medida do possível, para a gente poder fazer essa troca, tá? O quanto é importante
a gente tá junto mesmo online, mas aqui é uma presença. Estamos presentes, né, frente ao outro, pensando sobre a vida, tá? Então vamos lá, vamos pensar nessa questão do bullying. Não sei se você, né, já falou sobre o bullying. É uma temática que é trazida, né, nas escolas, né, para ir para a criançada, para a adolescência, mas a gente vai trazer essa temática para o meio familiar, ok? Luciano Arantes está presente, seja bem-vindo, obrigada a todos. A palavra bullying, ela tem origem na língua inglesa, bully, que significa valentão. Olha que interessante. Então, bullying, né, tem origem na língua inglesa, bully, que significa valentão. E o sufixo ing denota essa continuidade, esse contínuo, né, uma continuidade de ser valentão, né? Já vamos começar a pensar aí nesse significado do bullying. Obrigado, Du Barreira, pela sua presença, Berenice. Então, o bullying, se a gente for pensar, né, na sua terminologia, essa questão do valentão, né? Será que só tem o valentão, a presença do valentão nas escolas? Será que esse valentão também está no ambiente de trabalho? Será que esse valentão está no meio familiar? Então vamos pegar a palavra bully, né, de origem inglesa, valentão. E o ing denota essa frequência, continuidade, esse contínuo, esse valentão que faz parte, essa frequência, esse algo que é sistemático, que se repete, tá? E é muito interessante o quanto a sociedade ela acaba estimulando as pessoas a ser valentões, as pessoas a ser esperto, né? As pessoas poderem às vezes passar a perna no outro. Você tem que ser esperto, você não pode deixar ninguém, né? Tem uma competição, assim, o quanto, se a gente for pensar no agrupamento das pessoas, do quanto isso é estimulado de alguma forma, né? Mas vamos guardar então o valentão, tá? Pra gente poder pensar onde está esse valentão. Ele não está necessariamente só. Será que é só a criança que sofre bullying? Será que é só a criança que faz bullying pro coleguinha? Será que é no ambiente de trabalho somente que a gente, né, sofre perseguições, sofre vários assédios, né, que a gente no ambiente de trabalho diz assédio moral? Então será que é só na escola com a criançada e com os adolescentes? Será que é só no ambiente de trabalho? Não, a gente vai trazer esse tema para o meio familiar, tá? Magno está presente, o Antônio Rodrigo, abraço. Então o que é o bullying de forma geral? É essa prática sistemática, essa prática repetida, contínua de atos de violência física, violência psicológica, né? Que, por exemplo, tem, sabe, a questão da intimidação, da humilhação, do xingamento, de expor o outro perante o outro, agressão psicológica, física a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Então, o quanto o bullying é essa prática sistemática de várias formas de violência, tá? Humilhação também é violência, intimidação, ameaça, você ficar xingando as pessoas, né? Até essa questão dos rótulos, tá? Essa questão de do estigma, né, com as pessoas, tudo isso de alguma forma caracteriza o bullying, tá bom? Marcos Edson está presente, o Guilherme Monteiro, sejam bem-vindos. Então a prática do bullying, né, ela é bem discutida hoje um pouco mais, embora tenha que ser mais discutida, né, no ambiente escolar, tá? E isso pode provocar danos psicológicos, né, danos emocionais, né, para suas vítimas, do quanto alguém que sofreu bullying por muito tempo, né, que adulto ele se torna, como que ele lida com isso, tá?
É lógico que a gente tinha uma outra sociedade, uma outra estrutura social, as pessoas lidavam de um outro jeito, tinha uma outra estrutura, né, social, e outra estrutura de família, mas sempre é importante pensar que o quanto esse bullying que é feito nas escolas, né, entre crianças, os adolescentes, o quanto isso traz danos psicológicos, tá? A gente não vai aprofundar o bullying aqui no ambiente de escola, nem nos adolescentes, nem nas crianças, tá? Porque isso é algo que tem aí, que é bastante discutido. E, então a gente tem, né, o quanto essa palavra bullying, quando a gente fala, ela já é diretamente ligada à criança e adolescente, tá? Entre os adultos, essa prática repetida de atos de violência, entre os adultos, o nome mais, né, adequado chama-se de assédio moral, né? Então tem vários trabalhos publicados, né? O assédio moral nos adultos, né, é discutido, é debatido muito no ambiente de trabalho, tá? Você já sofreu assédio moral, né, no seu trabalho, né? O seu chefe te perseguiu, né, de uma forma contínua, né? Você sofreu intimidação, você sofreu humilhação, sabe? O quanto também esse assédio moral é muito discutido no ambiente de trabalho, do quanto isso é algo que tem que ser debatido e as pessoas ter coragem de, né, de ir lá se defender, de fazer denúncias, ok? Então, o assédio moral no ambiente de trabalho para os adultos também é toda e qualquer prática que caracteriza esse comportamento abusivo, tá? É um comportamento abusivo no ambiente de trabalho. Ele é frequente, ele é intencional, né? Através de atitudes das pessoas, de atitudes, de gestos, de palavras, sabe? Ou que possa, de alguma forma, ferir a integridade de uma pessoa, a integridade física, a integridade emocional, psíquica de uma pessoa, tá? Enquanto isso traz riscos também, né, para a vida emocional dessa pessoa, tá? Então, o assédio moral é um termo aí mais usado no ambiente de trabalho, tá bom? Então a gente fez essa diferenciação, tá? O bullying na escola com criança e adolescente, o assédio moral, né? Ele ali é dos adultos no ambiente de trabalho. Mas a gente vai trazer aqui essa nomenclatura bullying para a questão da família, porque a gente não escuta muito usar essa palavra, né? A gente pode usar o termo violência na família, mas eu gostaria de trazer essa provocação, né? Ninguém fala de bullying na família, né? Será que não existe bullying na família ou as pessoas escondem? Por que isso não é uma prática em que a gente, porque de alguma forma traz à tona a violência no meio familiar, que parece que é um tabu falar. As pessoas têm receio de falar ou de assumir que podem estar cometendo um bullying, uma violência repetida com algum membro da família. É diferente de conflitos, de briga, não é isso que a gente está discutindo, né? Numa família tem conflitos, tem competições, tá? O que eu tô falando é o quanto essa prática no meio familiar sistemática, é intencional de agredir, né, algum membro da família. Mas é muito interessante, não tem isso tão claro, poder falar bullying na família. Como não tem, parece que isso não é tão, né, falado, acho que não é trazido à cena o bullying na família, tá? E quando eu fui, né, trazer essa sugestão, as pessoas colocaram, lógico que existe bullying na família, ou eu fazia, ou eu sofria, tá? Então a gente vai pensar então sobre a família, bullying na família, né? O quanto essa prática aí de violência de uma forma sistemática, repetitiva, né, sobre algum outro membro da família está aí no dia a dia da família, tá? Vamos pensar assim, seja quando você era criança, seja quando você era adolescente e até nos tempos atuais que um adulto na família pode fazer bullying com outro adulto na família, tá? Vamos pensar então, vamos sair da escola, vamos sair dos adolescentes, né? Vamos sair do ambiente de trabalho e vamos voltar para a família. Olá, Gilson!
Gilson Silva, um grande abraço. Mas parece que esse tema aí ele é um tabu poder falar, então a gente vai fazer esse recorte. Bullying na família, né? O quanto dentro da própria família uma pessoa ou até uma criança ou um adolescente ele pode ser atacado, ele pode ser julgado o tempo todo, ameaçado, né? Um membro da família ele pode ser intimidado, tá? Dentro da primeira instituição, a família é a primeira instituição de socialização, né? É onde você forma a sua personalidade, né? As suas primeiras experiências, tá no ambiente de família. Então, a gente vai sendo formado, o primeiro núcleo é a família, depois a escola, depois outras instituições. Então, falar do bullying na família é algo para a gente pensar. Será que eu sofri? Será que eu continuo sofrendo? Né? Seja uma ameaça, seja um constante ataque, seja um preconceito, seja um rótulo, seja algo que foi marcado e ainda você é chamado daquilo, ok? Vamos pensar, pensa aí quietinho na sua vida se você fez bullying com algum membro, se você fez bullying com você mesmo, olha que interessante, né? Pra gente parar pra pensar, o quanto eu também posso me atacar, eu posso sistematicamente ser violento comigo mesmo, me humilhar, me xingar, tá? Vai além, a gente vai além de uma definição geral, a gente tá refletindo sobre bullying na família. Sobre o bullying que você fez, que você faz, que você sofreu, como que você está lidando com isso, ok? Os outros colegas entrando aqui na live, a Nara, o Donizete, boa noite, minha amiga Elô, grande abraço. Então vamos pensar, né? O quanto a primeira instituição, que é a família, ela faz bullying, ela pode fazer mais bullying do que a gente imagina. Então a gente vai ter a coragem de olhar, né, para o núcleo familiar. Porque é ali que, né, é a base, é o alicerce, né? Não que as famílias, né, não tem que ter nenhum ideal de perfeição, porque isso é utopia, né, é ideal. Os membros da família erram, tem as suas dificuldades, tá aprendendo, né, a evoluir, né, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser pai e mãe daquele filho, né, e depois do outro filho, né, questões sociais, de dinheiro, de relacionamento, tudo isso interfere, tá? Então tem a dinâmica da família, o que a gente está falando é o quanto, é uma linha tênue entre você ter as dificuldades e as famílias terem alguns problemas, algumas crises, mas o quanto isso é uma linha muito tênue entre uma pessoa do membro da família sofrer bullying. O bullying, então, é esse ataque psicológico, emocional, físico que se faz constantemente, tá? Que isso, se for feito, também pode gerar danos psicológicos na vida adulta, nos membros da família, tá? Então, mas pense, né? Nem tudo é bullying, tá, pessoal? Porque senão a gente também vai ficar muito assim, né? Os irmãos brigam, eles têm uma competição, né? Os pais têm afinidades diferentes com cada filho, tá? Então tem as brigas, tem os conflitos, tem as crises, tem as competições dentro do núcleo familiar, mas até que ponto isso vira bullying, tá? Então, acho que é legal pensar sobre isso assim, tá? A gente começou a falar na live que a palavra bullying, né, de origem inglesa, significa valentão, tá? E a gente tá pensando aqui, na sua família teve um valentão? Aquele cara, vamos tentar representar esse valentão. O valentão da família, o cara que era forte, ou que era agressivo, ou que mandava em todo mundo. Você teve um valentão na sua família quando você era criança, quando você era adolescente, ou ainda tem? Quando você se reúne com a sua família, tem aquele cara que é o fortão, que acaba querendo ser melhor que os outros, ou falando sobre os outros, né? Ou querendo crescer para cima dos outros. Isso se vê muito nos encontros de família, tá? No dia a dia, nas festas, nos encontros, na conversa, né? Quando você reúne com as pessoas,
Tanto é que os adolescentes às vezes vão falar, ai, nem quero ir em encontro de família, porque sempre tem aquele cara lá, aquele tiozão, tem fulano de tal que começa a falar sobre mim, sabe? E fica, quando uma pessoa frequentemente encontra alguém que você faz de propósito para de alguma forma, né, você humilhar ou fazer a pessoa se sentir mal, você xingar, né, isso de alguma forma faz o outro se sentir inferior, né? Sempre no bullying, sempre nesse valentão, nesse forte, sempre a gente tem essa figura do dominador, tá? Do espertão, do forte, né, desse valentão, ou do cara, às vezes até na figura de autoritarismo. O Gilson colocou que no meu tempo o tal de bullying era para fazer café. Né, Gilson? Outros tempos. Mas é interessante, assim, todo núcleo familiar tem. Às vezes você lembra, se você for parar para pensar aí na sua infância ou na adolescência, ou até agora, que você é adulto. Será que alguém te chama do mesmo jeito quando você chamava, né? Quando você era adolescente, né? Então a gente vê na família, de repente, um membro da família chamar o sobrinho de gordo, ou, né, falando palavras assim que de alguma forma denigra a pessoa, ou fica falando alguma coisa que humilha aquela pessoa. Então sempre tem aquele sujeito que quer ter o poder sobre o outro de uma forma frequente, né? E isso tá na família, isso tá nos encontros. Então até a própria cultura, né? A cultura contemporânea mais estimula essa cultura do esperto, do espertão, né? Que você tem que ganhar sobre o outro, que você tem que mostrar para o outro que você é melhor, né? Acho que sempre tem essa figura de autoridade, sabe? Tem sempre uma figura de disputa de poder, sabe? Sempre tem no bullying, de alguma forma, né? Essa questão dos mais fortes e os mais fracos. Tem o dominador e o dominado, tá? Então vamos pensar sobre isso assim. Pense se você já fez isso. Do quanto você já fez, você praticou bullying por um tempo diante de algum membro da família, né? Se você reconhece isso, se você não sabia que você estava fazendo isso, eu acho que na família tem uma frequência muito maior de bullying que a gente não disse, que ele é latente, que ele é escondidinho, tá? Então, no núcleo familiar tem muito mais frequência de bullying, por exemplo, agressão verbal, né? Uma agressão emocional, né? Como você chama aquela pessoa, toda vez que você encontra aquela pessoa, você, né, coloca, sei lá, um apelido, né? O quanto você de alguma forma tá ali para colocar o outro para se sentir para baixo, que sempre tem intencional. É diferente de quando você tem uma prática como um membro da família, mas não é intencional, né? Você não sabia que você estava prejudicando a pessoa, você foi lá e se desculpou. É bem diferente, tá? Então, dentro do membro da família, né, do núcleo familiar, tem frequência de danos em relação ao outro, a humilhação, você ficar xingando uma pessoa, os rótulos, como os rótulos têm a ver com bullying, você rotula aquela pessoa, né? Mas você, às vezes, eu já escutei várias pessoas falarem, o tempo todo aquela pessoa falava que eu ia ser um fracassado, sabe? Às vezes tem aquele, sei lá, tem um parente lá que frequentemente vê uma vez por mês, e de alguma forma, né, faz com que aquela palavra que faz mal para a pessoa, né, você não nasceu para dar certo, você é isso, você é aquilo, né, e a pessoa diz, mas sempre isso acontece. Sempre eu escuto aquela pessoa e hoje talvez eu não vou para aquele encontro, eu não quero ver aquele tio, né, aquele parente lá, sempre falando algumas coisas, né? E aí é como cada um lida. De repente esse jovem, tô trazendo esse exemplo, ele fala, eu não quero mais ir em encontro de festa para ficar escutando o blá 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 daquele parente lá sobre a minha pessoa, né? Não vou, né, conversa isso com alguém, sabe, da família, eu não quero ir para esse encontro, e respeitar, né?
Porque a gente precisa se defender, a gente precisa saber com quem você está e se faz bem. Se faz bem para você estar perto daquele membro da família ou não faz. Você não é obrigado a estar diante de alguém que te faz mal, tá? A Larissa está presente, a Rosângela, a Silvana, a José Moreira, o Jaime também está presente. Então eu dei esse exemplo do jovem que sempre escuta um membro da família ficar falando dele, tá? Como que ele pode se defender, às vezes ele conversa com alguém, às vezes ele chega para a pessoa e diz, né? Mas para que você está falando isso, né? Eu não gostaria que você ficasse me direcionando para isso, assim, sabe? Eu acho importante a gente também colocar um ponto de basta, um limite para aquilo que faz mal. Porque quando o outro vem e me julga, tá? Ele vem e solta uma palavra, né? De alguma forma, ele nem pediu para falar, ele veio e soltou o que ele acha, ele nem pediu para conversar, sabe? Então, tomar muito cuidado com essa questão do limite. E se você sofre bullying ainda, ou se você faz bullying com o outro, o tempo todo você chama aquele fulano com aquele nome, né? Mas com essa intenção de prejudicar, de xingar, de humilhar. Às vezes tem até apelidos vexatórios. A gente pode falar uma brincadeira. Uma brincadeirinha, né? Tem esse lado também da gente achar que hoje a geração tá mais mimimi, ok, né? A gente olha para isso também. Mas é diferente de, né, aquele membro da família coloca um apelido numa pessoa que ela se sente inferior. É um apelido vexatório, tá? Tem membros da família que perseguem o outro com palavras, mesma coisa, contínuo, né? Isso é diferente se você soltar alguma coisa, né? Porque o bullying lembra que é uma coisa repetitiva, que tem uma frequência de violência física, verbal, humilhação, danos, xingamento, né? Até essa perseguição, o tempo todo eu tô falando a mesma coisa àquela pessoa. Por que você faz isso? Qual que é a intenção sua de ficar falando do apelido ou cobrando uma postura daquele membro da família? Por que você faz isso? Né? Às vezes ninguém te perguntou, ou você já foi, sabe? A vida segue, continua. Mas às vezes tem esse valentão na família, né? Que é aí que tá, assim. Se eu tenho alguém que é valentão que me faz mal, qual que é a indicação? Né? Se proteja, se coloque, fale o que você pensa, né? Você não é obrigada a ficar perto dessa pessoa. Acho que isso é legal, mudar a postura para você não deixar o dominador te dominar, né? É uma mudança assim, porque você cresceu. Você não é uma criancinha que tem que esconder as coisas. Tá? Você é adulto, você pode falar do que você não gosta, você pode falar daquilo que te faz mal, né? Você não é obrigado a aguentar quieto, guardando aquilo que te faz mal, tá? Então, outro tipo de bullying na família é quando alguém fala do outro pro outro, tá? Eu diria que seria aquela fofoca familiar frequente. Vamos olhar para isso também, tá? Porque isso também faz mal, assim. Diferente de você desabafar, você tem que contar alguma coisa, né? É aquela coisa frequente do bullying que se repete com a intenção de prejudicar o outro, tá? Mas ficar falando mal do outro na frente de outras pessoas, para colocar ele para baixo, para mostrar o lado, né? Para mostrar o lado frágil dele, sabe? Para mostrar para as pessoas que, né, sei lá, essa comparação entre família, né? Ai, o seu primo é assim, você é assim, né? Às vezes os pais fazem isso com os próprios filhos, né? Compara para colocar o seu filho para baixo e para supervalorizar o outro, né? Às vezes você acha que isso está ajudando o seu filho, né, a colocar ele para frente, mas isso às vezes é um sentimento, porque o que ele sentiu? Pode ser uma humilhação, pode ser... Primeiro que a comparação já é algo... Tem que tomar muito cuidado, né? Com as comparações que a gente faz. As pessoas são diferentes, não dá para comparar um a um, né? Cada um tem a sua identidade, então a gente compara, mas não é o mais adequado, tá? Se você fizer isso, você reconheça e recue e fala, cada um é cada um, tá? Os seus filhos são diferentes, né? Os pais são diferentes, os amigos são diferentes, tá? Então acho que é importante
né? No meio do núcleo familiar você xinga o outro, você frequentemente usa o seu poder de hierarquia e faz um mau uso da sua hierarquia em nome do poder, né? Eu posso fazer isso por isso, sabe? Não tem explicação, não tem uma lógica, assim. É só pela autoridade, né? Na verdade, o autoritarismo. A autoridade é diferente. A autoridade tem que ter. A questão é o autoritarismo, tá? Então a gente começou a falar desse valentão, né? E aí no membro da família sempre tem aquele sujeito que é mais indefeso, que é mais frágil, tá, pessoal? E o quanto às vezes esse fortão, esse valentão encontra essa figura mais frágil, mais quieta ou mais tímida, ou que, né, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela e todo mundo fica sabendo e ela fica nesse... Sabe quando a pessoa fica no foco da família? Todo mundo olha pra ela, fica falando dela. Você já parou pra pensar se isso não prejudica a pessoa? A gente para pensar, por que eu tô falando mal do outro pro outro, né? Qual é a minha intenção? É diferente de você chegar pra pessoa e nem perguntar se você pode dar algum conselho, nem se você tá percebendo alguma coisa, tá? Mas não ficar nesse jogo do bullying, né? De uma coisa repetitiva que eu machuco o outro, que eu quero mostrar o lado frágil dele, que eu quero mostrar que eu sou melhor que ele, sabe? Sei lá, aquele tio que sempre fala que o filho dele é melhor que o outro primo, do outro irmão, e fica assim todos os encontros, né? E tem hora que os adolescentes, eles são o máximo, porque eles trazem isso. Ele fala, massa, eu vou numa reunião de família para ficar escutando mal de mim, né? O que tem isso assim? Então é legal parar para pensar, tá? Que no núcleo da família existe bullying, vários tipos de bullying, tá? Pode dar o nome de violência de forma geral, mas a provocação da live tem bullying na família? Tem, tá? Então olhe para você, se você faz isso com alguém, se você... Depois a gente vai até fechar a live pensando o quanto você pode fazer bullying contra você mesmo. Se você repetidamente faz violência contra você, se você coloca você para baixo, se você se rotula, se você frequentemente acha que você é um fracassado, que você é um nada, e faz 10, 15 anos que você acha isso, né? Na verdade você está fazendo bullying contra você mesmo, tá? Ou você não aprendeu a se gostar, ou você não aprendeu a cuidar melhor de você, tá? Então vamos pensar aí. E é legal pensar, ó, o que é bullying recorrente, é frequente. O que é recorrente no comportamento dessa pessoa que ela te faz mal? Acho que é legal associar o bullying na família nesse sentido. O que faz mal? O que eu continuo fazendo mal pro outro? É o que eu falo? É o que eu xingo? É o apelido? Sabe? O que faz mal assim? A Rosângela coloca que realmente existem palavras que rotulam e marcam para sempre. Obrigado, Rô. E é fácil passar, né, Rosângela? Porque isso faz parte da rotina, do dia a dia, da educação, sabe? As palavras estão aí, mas que a gente possa olhar e parar um pouquinho para ver como a gente fala, o que a gente fala do outro, tá? O Regis está presente. Boa noite, Regis. Estamos aqui pensando no bullying, no núcleo familiar, o quanto ele é mais presente do que a gente imagina e a gente não assume. A gente coloca o bullying só lá para adolescente e, né, para criançada na escola, como se o adulto não fizesse isso. Parece que protege o adulto, não quer olhar, né? O adulto ele quer ser tão certinho, mas ele não é. Ele tem falha pra caramba. Essa posição de ser adulto, né, às vezes autoriza uma pessoa a fazer muito bullying, né? Só que ela não tá nesse lugar, tá? Ela joga lá pros adolescentes. E não é assim, né? Enquanto ser vivo, enquanto ser pensante, enquanto um ser faltante, você pode ter comportamentos que se repetem, que faz mal pro outro. E é isso que a gente está dizendo aqui. Você faz mal pro outro dentro da sua família. Como que você faz isso? É o que, né? Se uma criança cresce numa família, porque o bullying não é só lá do coleguinha na escola, não. É o pai, é o tio, é o avô, é a mãe, tá? Que naquele núcleo familiar vai estimulando palavras negativas e marcas, né? Através de palavras, de gestos,
né? Então, o quanto o poder das palavras, tanto para você evoluir, e o quanto tem o poder das palavras para colocar para baixo. O poder da palavra para, né, denegrir uma pessoa, tá? O Jaime colocou que não gosta nem de ouvir essa palavra bullying, né? Horrível, apesar de ser em inglês, né? Mas é interessante que vem do inglês valentão, repetida, de uma forma repetida, esse valentão tá aí para ser superior ao outro e falar do outro, né? Xingar o outro, tá? O Gilson coloca, obrigado Gilson, que de repente podemos fazer bullying com alguém sem perceber. Ótimo, Gilson, e é isso, por isso que a gente está aqui pensando. A gente está aqui na live para poder pensar em coisas que a gente acha que a gente não faz. A gente está aqui na live para poder pensar que às vezes você está sofrendo por coisas que você finge que está sofrendo, né? Você é racional, você cresceu, você é adulto, né? Acho que a grande questão da live é essa capacidade de a gente poder ser mais leal com a gente poder olhar as nossas limitações. A live ela traz essa provocação para você olhar para aquilo que você não quer olhar, tá? Então de repente, né? Você pode fazer bullying lá no ambiente do seu trabalho, com o seu funcionário. Você pode fazer bullying frequentemente. Minha esposa é assim. Você pode fazer bullying com um filho seu, tá? Com um vizinho, com aquele primo, tá? E também, isso que a gente falou, você pode fazer bullying com você mesmo, quando você continuamente repete comportamentos que te faz mal. Então vamos voltar para a família. O que faz mal, que acontece com frequência, sabe? É aquele primo que tá mais gordinho e quando ele chega na reunião de família, todo mundo xinga ele, fala pra ele, já chegou não sei o quê. Então não é só lá na escola que eles sofrem bullying, é dentro da família. E é isso que a gente tem que olhar, porque senão eu acho que tá fora, tá? E a coragem da live de fazer pensar tá dentro. Tá no ciclo familiar, tá onde eu não quero enxergar, tá? Então vamos olhar para isso. A gente pode fazer bullying frequentemente com atitudes, comportamentos, com fala, tá? Essa relação só de ter um dominador, só de uma pessoa tá num poder, se eu sei mais que o outro. Se você não é humilde, às vezes você sabe muita coisa mais que o outro, mas se você não é nem humilde para escutar seu filho que tá aprendendo, que é pré-adolescente, se você acha, mas eu já vivi, mas você viveu para sua história, ele vai ter que viver a dele, tá? E o jeito que usa isso também, né? Então até o poder do conhecimento pode ser de um mau uso, tá? O outro tem a experiência dele, a sua serve para você. Nem sempre a sua vai servir para o outro. Porque isso é uma vaidade gigante, né? Você pode passar algumas coisas, mas ele vai ter que viver a dele e ele vai aprender com a dele. A sua serve para você, tá? Então acho que esse é um ponto legal, porque às vezes tem bullying que é uma coisa do poder, né? Do conhecimento, né? Eu sei mais que você. Não, mas você sabe para você, tá? Né? Para o outro às vezes aquilo não serve. E aí gente assim, abaixa a bola, menos arrogância, menos orgulho, menos prepotência, tá? Todos nós estamos aprendendo, tá? Eu sei mais que o outro, você sabe algumas coisas, o outro sabe mais que você em outras coisas. Então acho que é muito legal a gente exercitar a humildade perante a vida e a humildade perante si mesmo, tá? A Cida tá presente, a Cida Paiva. Regis, obrigado pelo seu retorno aqui da reflexão. É um tema que mexe com a gente, porque de alguma forma você fala, imagina, eu nunca faço isso. Nunca xingo ninguém assim frequentemente, nunca uso, né, um estigma, um rótulo, um preconceito, né, até os apelidos assim, né, mas qual é o uso disso? Porque tem gente que não liga, tem gente que tem uma estrutura até mais forte, e até parece mesmo, que aquele tiozão meu vai ficar chamando isso, eu não tô nem aí com ele. Mas tem pessoas que tem uma estrutura de ego muito frágil, né? Que detona. O que você fala repetidamente pode fazer mal para as pessoas. Olha para isso.
reveja sobre isso, né? O Regis coloca que conhece algumas pessoas, né, que são tão eruditas e qualificadas, né, e o tempo todo se regozijam, o tempo todo, né, pela ignorância alheia. É o mau uso, né, Regis, desse conhecimento que você tem, do seu poder, né? Então, para que você usa o seu conhecimento, né? Você usa o seu conhecimento para ser superior ao outro, para ser melhor que o outro? Até essa linguagem, eu tenho conhecimento e a pessoa usa. Você pensa que você está falando com quem? Né? Isso daí é um absurdo, na verdade, assim, né? As pessoas, por que são melhores que as outras, assim? Qual é o critério de ser melhor, ser menos, ser mais, tá? O Jaime coloca que no tempo dele não tinha esse nome, né? Não tinha, né, Jaime? Assim, acho que tinha um outro jeito de fazer bullying, era uma outra definição. A sociedade ela vai criando mesmo novas definições, né? Mas já tinha, as pessoas também lidavam de um outro jeito, tinha uma outra estrutura social, de família, tá? Era uma outra hierarquia, né? A gente precisa pensar qual é a estrutura também que hoje a família está dando para os seus membros. Qual é a estrutura de família que você está dando para os seus membros? Como que você está desenvolvendo um ser humano? Qual é a estrutura que você está dando para ele? Até para ele depois defender ele de você mesmo. Agora, se você não dá estrutura para ele, se ele é frágil pra caramba, né? Então até vira uma geração mais mimimi, porque não posso falar nada, né? Mas se eu não posso falar porque a estrutura é muito frágil. E por que a estrutura está tão frágil? O que está acontecendo com as famílias? Né? O que está acontecendo com as pessoas que se juntam para ter família? Né? Será que os pais estão mais frágeis? Será que eles estão tão inseguros de ser pais? Então é algo para a gente pensar, tá? Como que você faz bullying no seu núcleo de família? Né, se você fica, né, até acho que no campo, assim, eu que trabalhei muito tempo, trabalho na questão da dependência, né, como às vezes você descobre alguma coisa do membro da família, você acha que você tem o direito de ficar falando para todo mundo sobre uma intimidade de uma pessoa, sobre uma patologia. Quem deu o direito de você falar do outro pro outro? Né? E aquele discurso, eu tô falando para ajudar o outro nem pediu sua ajuda, né? Então é isso, assim. Como uma família pode ser um fator de proteção e como uma família pode ser um risco para um ser humano. Como ela pode ser perigosa, como ela pode fazer bullying o tempo todo, tá? Então tem pais, mães que usam os filhos para várias coisas, né? Então é muito complicado a gente poder falar isso, é muito sério, porque tem que ter coragem de falar que na família se faz bullying, tá? Célia, boa noite. A Marta coloca que passou por muito bullying, mas nem sabia, não tinha esse nome, né? Às vezes você vê crianças ou adolescentes falando, eu chorava todo dia à noite, sei lá, com medo do meu pai que chegava e era agressivo. E essa criança cresceu com esse bullying, né? O que isso fez com ela na estrutura de personalidade, né? É muito sério, assim, né? Mas é interessante a gente pensar, a coragem de olhar o bullying, ele está no dia a dia, de forma repetitiva, nos membros da família, tá? Vamos olhar para isso, né? Não vamos esconder, não vamos achar que palavras negativas que destroem só tá na escola. Ou só é adolescente que faz quando adolescente. Não. Você faz com seu filho, você faz com seu vizinho, você faz com você mesmo, tá? O Jaime tá falando que tá travando, né, Jaime? Pessoal, de vocês tá travando aí também? Parece que hoje a internet tá um pouco mais lenta. Luciano Lima, um grande abraço. Estamos aqui falando do bullying na família. Ele existe, ele é real. Só que ele não é encarado, porque afinal de contas a gente coloca a família numa utopia e não vê as dificuldades que a família tem, tá? Ela tem um lugar do sagrado, ok, só que não é isso não é só isso, ok? Acho que é importante olhar para isso, ter a coragem de assumir. Eu faço bullying, eu vou melhorar isso, eu vou parar, eu vou pedir desculpa, eu vou entender por que eu fico toda hora criticando aquela pessoa o tempo todo. Toda vez que eu encontro aquela pessoa,
eu xingo ela, ou eu maltrato, toda vez. Por que eu faço isso toda vez? Toda vez. A frequência do bullying que é a grande questão também, tá? Ivânia Alves, seja bem-vinda. Estamos pensando aqui o bullying num contexto, familiar, o quanto você, no meio da sua família, ter uma pessoa que recorrente faz mal para o outro, faz mal pelo que diz, faz mal pelo comportamento, faz mal porque xinga, faz mal porque humilha, tá? O Euler Caio, seja bem-vindo, estamos aqui. Pro Euler não está travando, né? Obrigada. Então, acho que é legal a gente pensar assim, A gente pode pensar no bullying sobre várias facetas na família, É muito interessante, sabe quando a pessoa ela tem elas têm as suas diferenças da grande massa, sei lá, aquela família, todo mundo é magro, bem magro, e tem uma pessoa que é mais gordinha, tá? Então aquela pessoa sai da grande massa daquela família e ela é vítima de comentários. Olha como que você é gordinho, olha não sei o que, sabe assim? Do quanto... Por que eu faço isso assim, Eu diria que o bullying também pode ser essas fofocas familiares constantes sobre o outro, tá? Por pessoas que têm peso diferente, altura diferente, condição social diferente, se você tem a etnia diferente, se você tem a orientação sexual diferente da sua, tá? Tudo isso pode gerar bullying na família, tá? Então, aquela pessoa que sai da grande massa do padrão da sociedade, coitada, ela tá perdida porque ela é perseguida, O quanto a sociedade, a própria família quer que todo mundo seja igualzinho. Por quê? Por que eu não sei lidar com a diferença do outro? Por que o outro me incomoda tanto? Significa que você tem que olhar para você. Orientação sexual do cara, a religião dele, se ele é magro, se ele é alto, a condição econômica dele, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, se ele tem preferências, pessoais diferentes da sua, se ele não gosta de sair tanto. Por que eu fico falando daquele adolescente que é mais quieto? Você já saiu com alguém, por que eu fico cobrando tanta coisa do outro? Isso é bullying. Se isso é uma forma repetitiva, que você fica comparando as pessoas, você fica falando mal do outro, de forma geral, até pra gente entender o bullying na família. Eu fico falando mal do outro, de qualquer coisa do outro. Por que você faz isso? Qual é a sua necessidade de fazer isso? É pra ajudar o outro, mas isso ajuda? Você tem que olhar pra você, na verdade, se você tá repetindo isso. Olha pro que você tem que mudar em você. Se você faz isso muito com alguma pessoa, você tá com problema, entendeu? De estar o tempo todo com aquele foco ali, perseguindo alguém, falando, sei lá, a orientação sexual de alguém, a etnia, a religião de alguém, entendeu? Ou se a pessoa gosta de comer, ela não pediu a sua orientação. Aí você já fala do corpo dela, falar do corpo dela, Se isso se repetir, é bullying no contexto familiar, tá? Mas toda pessoa, às vezes a pessoa tem problema na fala, problema de dicção, Ou tem uma dificuldade de aprender, aí já vira o comentário na família e vira bullying para aquela pessoa. Euler, tá em Tapecerica, está ótima a transmissão, obrigada. A Elisângela coloca que tem um filho, na escola, que ficam fazendo brincadeiras, E ele não tá gostando, e aí a Elisângela foi na direção da escola, E aí o quanto isso é brincadeira, o quanto a direção diz, Eli, que é uma brincadeira entre as crianças, mas até que ponto é brincadeira, até que ponto vira um bullying, porque, e aí que tá, como que a gente define? Quem define o que é brincadeira? A gente tem que ouvir quem sofreu. Quem é vítima daqueles comentários é essa pessoa
também a gente precisa ouvir, na verdade. Ela tá falando dela, eu tô triste, eu não quero ir mais pra escola, meus amiguinhos estão falando isso de mim, né? Daí eu vou lá, eu tenho um discurso assim, não, é brincadeira. Ou dentro da família, eu tenho um discurso assim, não, é coisa de família, tá entre a gente aqui mesmo, não tem problema. Mas então, além de tudo, você desconsidera o outro, né? Porque você tá certo, sabe? Eu vou dando argumentos para justificar o bullying que eu faço. Ou menosprezar o que o outro tá sentindo. Se esse adolescente tá se sentindo mal, né? O que a escola faz para trabalhar com os alunos? Você educou o seu filho para fazer bullying contra o outro? Também tem isso, tem a escola, tem o papel dela e tem a família, que de repente um jovem ele já sofreu bullying dentro da própria família, sofre na escola, aí ele cresce, ele sofre bullying no ambiente de trabalho, né? E aí a gente precisa ajudar as pessoas a elas se defenderem, ajudar as pessoas a dizer não para aquilo que faz mal, né? A dizer não para aquela pessoa que humilha, que quer se sentir superior por alguma coisa, aquela pessoa que fica te chamando, né, muito tempo de alguma coisa, sendo agressiva com você, sabe? Como que a gente pode se defender? Como que você ajuda o seu membro da família que está passando por isso, né? Então, o Jaime até colocou aqui, não é só o jovem, criança, não. Adultos praticam bullying. E por que a gente está aqui? Para falar disso, para ter a coragem de falar. E já vamos olhar para a família, estamos começando a semana aí, para você não fazer mais isso, de tirar esse comportamento que faz mal a algum membro da família, e que você também olhe para você e vê se você não está fazendo bullying com você mesmo, tá? Porque você pode estar colocando você para baixo, humilhando você, né? Você perseguindo você, você não acreditando em você faz anos, então você faz bullying com você mesmo, tá? Como sair, como você voltar a se tratar melhor. Porque quando a gente fala de bullying, a gente está falando de como a gente trata o outro, né? O que eu digo com as palavras, qual é o uso das palavras? Por que eu digo várias vezes a mesma coisa para aquela pessoa? Qual é a minha intenção? É humilhar o outro? É mostrar que eu sou superior, né? Acho que é diferente quando você faz alguma coisa que não é legal pro outro, mas às vezes a intenção é errada, o jeito que você fez, mas diferente de ser intencional de prejudicar o outro, tá? Porque no meio da família tem ciúme, tem competição, tem briga, tem inveja, e são temas que até a instituição religiosa esconde, a família esconde, que a gente, né, isso não acontece, né? Acontece. Tá? A primeira instituição é a família, então é ela que tem que olhar para ela para melhorar, tá? Para ter a coragem de olhar aquilo que não é legal para melhorar. E não esconder embaixo do pano. E não falar que não é aqui, tá? Que é só lá na escola, tá? Leia, Letícia Alckmin tá aqui presente, o Evilei tá presente, meu primo. Meu primo diz, não se brinca com a individualidade do ser humano, é de suma importância de se fazer respeitar, impor limites. Obrigado, meu primo. A gente estava falando disso, né? Porque é a individualidade de cada um. Aquele cara é mais magrinho, você é mais gordinho, o outro é baixo, o outro é alto, o outro tem outra orientação sexual, o outro mudou de religião, não tá seguindo o que o pai orientou, foi para outra religião, tá descobrindo outras coisas. O outro não acredita naquilo que você acredita, ele tá fazendo a própria vida. E aí a família, ela é muito boa para comparar e para o tempo todo não lidar com a diferença do outro. Você não vai controlar o outro não vai viver a vida que você quer que ele viva dele. Isso já é bullying, se você fica perseguindo, eu só vou dar apoio pro meu filho se ele seguir a carreira que eu quero que ele siga, né? Por que você faz isso? Ou sua vida tá mal resolvida, né? E aí se projeta no outro. Então é fundamental, obrigado primo, é individualidade do outro. O outro não é você, o seu filho não é você, tá? Os primos são diferentes, as pessoas são diferentes, o corpo, então aquela pessoa que tá com algum problema, né? Às vezes numa fase da vida, você pega aquilo e rotula aquela pessoa, e isso faz com que ela paralise, ela bloqueie muitas coisas na vida dela. Então eu gostaria de te provocar a pensar, você faz bullying?
na sua família? Quer mudar isso? Você faz bullying com você mesmo? Você é vítima de bullying na sua família? Quem faz bullying com você? Você já foi vítima? Está sendo vítima agora? Eu sofri bullying faz tempo, mas na reunião de família agora no feriado falaram isso de mim de novo e eu fiquei quieto. Então, como que você lida com bullying? O quanto você tem que se autorizar a respeitar você e se colocar para o outro mudar a postura com você, sabe? Não é brigar, não é fazer ficar revoltado, é ir lá e falar: olha, eu não gosto mais disso. Há quanto tempo você me chama desse jeito? Há quanto tempo você brinca desse jeito comigo? Até esse discurso de que é brincadeira. Mas é brincadeira que eu fiz com o outro. Mas saia do seu umbigo e escuta o que o outro está dizendo que incomoda ele. O que incomoda ele às vezes não te incomoda. E por que tem que ser do seu jeito? Só vale o que você pensa, o do outro não. A gente escuta o que o outro, isso me incomoda, e que você possa olhar para você, se respeitar, colocar limite, falar: peraí, faz 20 anos que você fica falando isso de mim, tá? Eu sou assim mesmo, eu não quero emagrecer, eu me aceito. Não me direciona para mim com essas palavras. Se coloque, se defenda. Você cresceu, você não precisa ficar guardando as coisinhas quietinhas, né, e querer que alguém defenda você. Vai lá e se coloca, saia de um processo de bullying. Dê o direito de você ser diferente, dê o direito de você pensar de forma diferente, dê o direito de você ter um corpo diferente com o outro, tá? De não seguir os passos dele, tá? Então, e se você faz bullying com alguém da sua família, que você possa perceber que você está fazendo isso e que você possa deixar de fazer isso, olhar para você, perceber por que você está fazendo isso com o outro. Deve ter alguma coisa aí com você, tá? Olha para você. O Jaime perguntou como lidar, né, com essa coisa, existe um caminho. Na verdade, acho que é isso, é você perceber, sair de uma posição passiva que o outro pode me humilhar, né, fazer palavras que, né, me colocam para baixo, se respeitar, porque aí você também sai dessa posição, tá? E acho que é importante pensar. Então, o bullying não tá lá só na escola ou no ambiente de trabalho, né? A humilhação, a agressão, né? Eu posso ter bullying como se fosse uma pressão psicológica, uma intimidação, uma ameaça, sabe? Precisa romper com isso, né? Você precisa cuidar melhor de você, né? Para você não ficar nessa posição passiva diante de alguém que faz mal para você, tá? Eu posso ter um casal que uma pessoa, né? O marido ou a esposa humilha o outro o tempo todo. E a pessoa tá ali, né? Acha que tá naquela posição. Então isso é bullying, né? Eu escuto palavras, o outro me direciona, me fazendo mal, falando mal, né, me colocando para baixo. E o que você tem que fazer é sair dessa posição, porque não dá para depender que o outro modifique o comportamento dele. Você pode até falar que você não gostou, que você não quer, você não aceita mais isso, mas é você que vai ter que mudar a sua postura de não aceitar que o outro te faça mal, que o tempo todo o outro te humilhe, que o tempo todo ele fala palavras para colocar você para baixo. Não aceite mais isso, você cresceu, você pode cuidar melhor de você e se defender, tá? Então, na live de hoje é pra gente lembrar a reflexão de que bullying existe na família, tem que ser falado, tem que ser colocado para fora, tem que ser colocado em pauta, tá? É um tabu falar disso, porque parece que a família não tem nada disso, tá? Tem bullying no dia a dia, tem bullying familiar, então repense. Se você também já sofreu bullying na família quando era criança, adolescente, você já conseguiu superar algumas coisas, ou se você sofreu bullying e agora está fazendo bullying com os outros para descontar no outro que não tem nada a ver, né? Se você continua repetindo as violências que você sofreu lá atrás e agora está fazendo com os novos membros da sua família, se você está repetindo atitudes e comportamentos que não são bons. Acho que a grande questão do bullying é ficar repetindo o que faz mal, de forma geral, tá? O que faz mal pro outro. E escutem.
Não é qualquer coisinha não, né? A gente precisa escutar quem está sendo vítima, né? De palavras, sabe? De xingamentos, de apelidos, até de ameaça. Nossa, se você não fizer, né? Se você não fizer isso, eu te abandono, né? Só se ouvir isso frequentemente dentro da sua família, você vai crescer em paz se você é ameaçado o tempo todo de não ter carinho, amor? Então repense, você é adulto hoje. Se você faz bullying com alguém, que você possa rever, olhe pra você, o que você tá precisando mudar em você, tá? E não deixe o bullying fazer parte do seu cotidiano. Isso faz mal. Isso é uma erva daninha. Isso faz mal pro emocional, faz mal pro espiritual, faz mal pro físico, tá? Você se fecha, você pode entrar em depressão, você pode ficar revoltado, você pode, né, ficar agressivo, né? Tem vários caminhos como cada um lida aí com o bullying, tá? Filomena está presente, meu amigo Emerson. O meu primo coloca: a postura que tomamos com nós mesmos pode se tornar um auto-bullying. Lindo isso, primo, é isso mesmo, né? Também tem mais essa, porque além de você sofrer bullying do outro, você sofre com o seu próprio auto-bullying. Muito legal essa palavra, auto-bullying, porque de alguma forma, se você coloca você para baixo, você, né, se exclui, você se humilha, você tem até auto-preconceito com você mesmo, você está fazendo bullying. Se você faz isso frequentemente, se todo dia você faz mal para você, com as palavras, se você faz mal com os seus pensamentos, se você faz mal com suas ações, toda a sua ação é para ir contra você. Você está fazendo bullying contra você. Você está fazendo mal para você, você está te humilhando, você não acredita em você, então, e talvez, né, isso aí pode ser até um processo patológico, isso pode também vir de uma estrutura, pode ser tantas coisas, mas a grande questão é: você quer mudar? Você quer mudar o jeito de tratar você? Se tratar melhor? Você quer mudar o jeito de não deixar o outro te maltratar? Você sabe proteger você do maltrato do outro? Quem te maltrata? Quem te maltrata diariamente? Quem te maltrata frequentemente? Eu maltrato o outro pela fala, pelo gesto. Como que você... E aí você não consegue se defender, você deixa ser maltratado. Como isso é comum? Às vezes a pessoa tem uma carência, uma dependência emocional, ela deixa ser maltratada, né? Ela paga um preço alto para ter, às vezes até o xingamento do outro. Às vezes ela é tão carente que ela se sujeita a cada coisa para ter uma palavra do outro, mesmo que seja uma palavra maldita, ok? Então, não fica passivo nessa posição de exclusão, de preconceito, sabe? De ficar aguentando as coisas que faz mal. Até quando você vai aguentar o que te faz mal? Até quando você aguenta? Você sabe até onde você vai aguentar? Você vai aguentar até ela explodir? Tá? Você vai ficar quieto? Olhe para aquilo que você não aguenta mais. Se respeite, se coloque, se posicione. Não aguento mais isso. Diga não àquilo que está te fazendo mal, tá? Expresse por palavras o que te agride, o que você não quer ouvir mais, o que você não concorda com aquilo, né? Que há tempos, ou se você cresceu escutando um monte de coisa, hoje você virou adulto e você vai lá e se defenda. Você precisa de você para você se defender, tá? Se proteja de qualquer pessoa que te coloque para baixo, tá? E aí você tem que cuidar muito da sua autoestima, né? Pra se colocar, não deixar ninguém ficar te maltratando, te humilhando, zombando de você, xingando você, te intimando, te ameaçando, tá? Então, se você faz isso com a família, reveja, tenha coragem de olhar e falar: tô fazendo isso, nem percebi, né? Não tem uma postura de bullying para os seus membros, não tem uma postura de bullying para você mesmo, tá? Tem muita coisa para se pensar sobre a questão do bullying. Eu agradeço a presença de todos vocês, o Jaime, o Gilson, o Elisângela, o Edu, obrigado. Então acho que é legal a gente começar a pensar nessa temática da família, tá? Não deixe as pessoas
ficarem agredindo você verbalmente, por palavras. Não deixe as pessoas trazerem danos emocionais para você, porque você não merece. Tanta coisa que a gente não merece e a gente deixa isso acontecer. Passa batido por vários motivos, tá? Não fique preso, não rotule as pessoas, não fique, né, comparando as pessoas, não fique colocando o outro para baixo que ele pensa diferente. Na verdade, a gente está falando de uma coisa mínima, que é respeito, que é respeitar o outro pela diferença, é respeitar o outro, né? Então, o bullying pode ser feito na família, contra a criança, na criança, no adolescente, também no idoso, tá? Tem bullying contra os idosos, quando ele tá mais velho, tá? Então, presta atenção nisso também. Então, vamos olhar para isso, né? Eu tinha mais coisas para poder falar, mas o horário já tá passando aqui. Gostaria de fechar a live, né, agradecendo a todos. Acho que é importante, a grande questão do bullying é você aprender a se cuidar melhor, tá? A não ficar carregando coisas do outro de várias formas que faz mal para você, tá? O bullying pode estar disfarçado de tantos comportamentos e, né, gestos, né? Olhe para isso, olhe, sinta, escuta também o que você está sentindo, escuta seu coração, escuta como que você sentiu com aquela palavra, escuta aqui como que você sentiu com aquele tio, com aquele membro, com aquele primo que veio visitar você, e sempre, né? Se coloque, fique do seu lado, escuta o que te faz mal, confia na sua intuição, tá? E se defenda, né? Que se defenda, né? Não repita padrões violentos contra o outro, nem contra você mesmo, tá? Então, a live pra gente fechar, vamos fazer bem. Vamos fazer bem ao outro. Se você não consegue fazer bem ao outro, deixa de fazer mal. E fazer mal pode ser a prática de muitas pessoas. Eu só faço mal, eu falo palavras que, né, faz mal pro outro, ações que faz mal pro outro. Então, acho que pra gente fechar, Berenice, obrigada, pra gente fechar a live de hoje, acho que é a questão do respeito, de fazer bem, de parar de fazer mal, tá? De parar de fazer mal para você mesmo. Então, é poder escolher um outro jeito de se relacionar com as pessoas, um outro jeito, né, em que o que é fundamental é... Só para me fechar, eu tava falando da importância do comportamento ético, que a gente possa ter a ética, né, em conviver e lidar com as pessoas. Então, pense, né? Pense em fazer bem e não fazer mal ao outro, tá ok? Boa semana a todos, que vocês possam pensar aí nas relações interpessoais, na sua relação com você mesmo, e que você possa agir e ter palavras que faz mais bem do que faz mal, ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, boa semana a todos e logo a gente se encontra aqui na live. Faça comentários, divulgue a live para as pessoas que você acha que é importante aí pensar sobre o bullying, tá? Então vamos praticar o bem, tá? E às vezes está muito mais próximo, né, do que a gente imagina. Um forte abraço, obrigado a todos. Boa